debate do Conselho. Hoje vamos falar sobre os deputados figueirenses na Assembleia da República, ou melhor, a ausência de deputados figueirenses na Assembleia da República, algo que já não acontecia há muitos, mas mesmo muitos anos. Começo pelo Dr. António Padrão. Lembra-se da última vez que a Figueira da Foz não tinha deputados na Assembleia da República? Eleitos? Pois, eleitos. Vamos falar desde o 25 de abril de 1974, ou seja, desde a instauração da democracia em Portugal. É um exercício longínquo. Não me vai pedir para fazer o histórico. Não peço, não. Mas o que eu tenho a sublinhar sobre a questão que está a colocar tem a ver com o seguinte. Eu peço desculpa, enquanto vão resolver o problema que tem com o microfone, peço para Vítor Guedes. Vítor Guedes, faço a mesma pergunta. Tem memória de que a Figueira da Foz não tenha deputados na Assembleia da República? Porque isto tem a ver com as eleições, as eleições legislativas do dia 4 de outubro, que não há nenhum figueirense. Não há nenhum figueirense Nenhum figueirense foi eleito. Existe nas listas, nomeadamente o PSD, sétimo lugar, Ana Oliveira, mas não foi eleita. Não foi eleita. Eu não me lembro, de facto, não me lembro tudo. Quando fez a pergunta ao António Padrão, comecei eu a pensar sobre isso e, na verdade, não tenho memória de não constarem da lista, sequer, em lugares elegíveis, e não me lembro de não existir pelo menos um deputado por uma das duas forças políticas com representação parlamentar, porque ou havia do PSD, ou havia do PS, ou havia de ambos, mas de facto não me lembro. António Padrão, creio que o problema que tinha com o microfone já foi resolvido, entretanto. Penso que sim. E então, lembra-se ou não? Não se lembra também? Não tenho memória fresca desse sentido, não tenho. Então, e na sua opinião, porquê é que estamos perante esta situação? Existem diferentes ordens de motivos. Os primeiros seguramente serão de caráter transversal, ou seja, não são exclusivos a um partido nem a outro, são transversais, e tem a ver muito com a parte orgânica do funcionamento dos partidos. Os partidos funcionam numa lógica particularmente fechada, em que o candidato à conselhia, analisa a nível conselhio onde é que estão depositados, onde é que estão os filiados, onde é que estão as pessoas do partido, fazem uma avaliação do peso de cada freguesia nesse sentido e articulam as suas relações e as suas soluções, procuram seduzir a nível local as freguesias onde estão inscritos mais filiados do partido. Passemos para um plano distinto, o plano da distrital. O candidato apresenta a distrital, o que faz, olha para o Conselho, observa, vê quais são os conselhos que lhe podem facilitar a eleição. Passamos ainda para outro patamar, o Presidente do Partido, o que faz? Olha para o país e vê quais são os distritos que podem mais contribuir para a sua eleição. Tudo isto é um processo interno, é um processo, digamos, orgânico, ao qual não preside nenhum tipo de debate, genericamente, relativamente ao qual os eleitores jamais se poderão identificar, não se identificam, cada vez menos, porque lhes passa ao lado, é um processo que lhes passa completamente ao lado. E cabe perguntar porque é que não avançam os círculos uninominais. Cabe perguntar. Não avançam seguramente porque os partidos e as máquinas partidárias não têm interesse nesse sentido. Pode concluir então esta primeira ronda. Em termos genéricos, os motivos de caráter transversal e agora alguma que outra pontualização relativamente ao âmbito local. Quais os critérios que têm presidido à escolha ou à indicação
de candidatos para integrar a lista de deputados. Seguramente que a meritocracia entendida, enfim, como portadores de percursos profissionais com algum relevo, nem sempre é tida em consideração. A intervenção pública dos hipotéticos protagonistas também tem passado um pouco ao lado de tudo isto. A idoneidade também, de modo que penso que são aspectos relevantes a ter em consideração no que diz respeito à composição, à proposta que eventualmente a Figueira possa fazer, quer no âmbito dos chamados partidos do arco da governação, quer agora das forças políticas mais emergentes, digamos, chamemos-lhe assim, e eu gostaria de voltar aqui. Mas há aspectos mais que temos que sublinhar. Mas se calhar é melhor não esgotarmos já os aspectos todos, porque seguramente que tanto Vítor Guedes como Carlos Beja também têm outras teorias, não é? Para além destas, Dr. Carlos Beja, haverá aqui também uma perda de influência por parte das concelhias, nomeadamente do PSD e do PS, em relação à distrital. Por exemplo, o PS chegou a indicar um candidato a deputado. No entanto, a distrital chumbou e depois a nacional impôs uma outra lista. Esta é a lógica partidária de que falava António Padrão. Mas como é que pode chegar ao ponto de excluir a Figueira da Foz, sendo o segundo concelho mais importante do distrito, logo é a segunda concelhia também de qualquer um dos dois partidos? Bem, então vamos começar aqui pelo princípio. Porque também já foi deputado, não é? Já foi deputado. Eu penso que a primeira vez que eu me recorde, terá havido uma eleição onde não estaria ninguém da Figueira da Foz. Eleito. Embora estivesse na lista, mas não eleito. Que foi 1985. Isto é, na eleição em que o PRD, no distrito de Coimbra, elege 2 deputados, o PS elege 3 deputados. Como recordo, do PSD não estava ninguém elegível direto na lista. Eu próprio era o 5º nessa lista, o Fausto Correia era o 4º, e portanto não fomos eleitos porque o PRD nessa altura elegeu 2 deputados por circuito. Portanto, penso que foi essa a primeira vez que eleitos, não quero mentir porque não me recordo a lista do PSD nos eleitos diretos, podem depois ter subido indiretamente na ocupação de cargos governamentais, mas penso que essa é a primeira vez. Vamos então à questão de fundo. A questão de fundo, isto não se pode reduzir a um simples fenómeno de mais peso ou menos peso nas relações concelhias distritais. Porque para seguirmos esse raciocínio, tínhamos que seguir o raciocínio de maior peso, menos pesos das distritais em relação à Comissão Política Nacional. Também falou nisso. E, portanto, não é só isso que acontece, porque só isso que acontecesse, estávamos todos, era lá que todos nós dormíamos. Não é só isso que acontece. Há mais variáveis. Há uma variável muito importante, que é, cada vez mais, caminhamos no sentido das listas de deputados não representarem, efetivamente, os interesses do distrito. Hoje, o secretário-geral de qualquer um dos partidos já tem direito a indicar uma pessoa na cota, depois as mulheres indicam outro na cota, depois o cabeça de lista é escolhido para a Comissão Política Nacional. Quer dizer, nós temos aqui um conjunto de variáveis que transformaram esta eleição de base distrital num jogo de compromissos entre as necessidades de colocar deputados que não têm círculo eleitoral atribuído, ou, se quiser, de nascimento, num determinado círculo, em prejuízo de uma visão mais distrital e de relação de forças com as concelhias e dos eleitores. E foi o que aconteceu nestas eleições. De alguma também. maneira foi isto. Isto leva-nos à questão de fundo outra vez, que é saber como é que nós, no sistema, o sistema deve evoluir. E o sistema só tem uma forma de evoluir, na minha opinião. Círculos nominais com, mas atenção, não é só círculos nominais. Com primárias? Com primárias abertas.
Aos cidadãos. aos cidadãos interessados, bem entendido. Claro. Esta é a única maneira que eu vejo de eliminar isto. Eu falo por experiência própria, porque quando, de facto, num breve período que fui deputado durante um mandato, e apenas um mandato, tive até, e sendo um deputado da nação, de facto é verdade, mas eu tinha uma base distrital e local, tive até, e penso que foi o único caso em Portugal, de abrir um escritório de deputado, totalmente disputado por mim, para receber os eleitores. Não foi uma experiência muito gratificante, diga-se a bom da verdade, mas foi uma experiência interessante. Porquê é que não foi muito gratificante? A maior parte dos cidadãos, e foram muitos, mas uma parte substancial dos cidadãos que se deslocavam ao escritório, era mais para colocar questões que tinham a ver com a autarquia do que com o Poder Legislativo Central. E a função do deputado, de facto, é a fiscalização do Poder Executivo e o Poder Legislativo. Mas, de qualquer maneira, fiz essa experiência e durante 3 anos e tal, o escritório esteve aberto com um funcionário, com tudo, com o telefone, e havia muita gente que alguns problemas se resolveram a partir dali. Agora, isto não esconde a necessidade de alterarmos de facto o sistema. Não se pode dizer que não há nenhum deputado da Figueira da Foz, pois. Mas há eleições autárquicas em que o Presidente da Câmara e o vereador também vêm de fora para serem discutir eleições e às vezes são eleitos. Portanto, vamos ver se de facto... Tem sido o caso da Figueira da Foz, não é? Não só... Não só, como de resto, outros. o João Ataíde nasceu na Figueira da Foz. Não, mas eu não estou a falar, por acaso não me estava a lembrar desse caso, era de Cida Figueira. Mas, portanto, esta chamada relação de proximidade entre os cidadãos e os eleitos, hoje tem que se medir, na minha opinião, fundamentalmente, pela criação dos círculos nominais, com primárias abertas, escolha, eleição e um círculo nacional. Agora vamos a Vítor Guedes. Permita-me só para pontualizar o seguinte. Mas é só acrescentar algo muito rápido. Muito rapidamente. O que o Carlos acabou de sublinhar foi reiterar que, até ao momento, todo este processo resulta de percursos internos, em termos de lógica partidária, alheios completamente ao cidadão, alguma esteira de influência e expressou o desejo de que futuramente assim não seja. Vítor Guedes, sem círculos uninominais e primárias abertas a cidadãos, ou seja, a pessoas não filiadas nos partidos, poderá democratizar um bocado o processo, porque atualmente não são os eleitores que escolhem os deputados, são os partidos que impõem os deputados. Mas, e a propósito de deputados e da Figueira da Foz, teoricamente a Ana Oliveira ainda pode vir a ser deputada, como aconteceu na legislatura, que ainda não terminou, não é? Porque os novos deputados que emanem das eleições de 4 de outubro ainda não tomaram posse. Se alguém da lista for para algum cargo público ou para o governo, ainda pode vir a ser deputada. Na sua opinião, já aqui deixou algumas pistas, mas queira aprofundar mais as razões pelas quais a Figueira da Foz não tem deputados nesta legislatura, pelo menos eleitos. O problema não é só da Figueira da Foz, atenção. Sim, mas estamos a falar da Figueira da Foz. Certo, mas depois temos que contextualizar o que se passa do meu ponto de vista. É que esta tendência cada vez mais crescente de serem as estruturas partidárias centrais a designar os representantes do partido, melhor dizendo, depois nas listas distritais, é simultaneamente um fator que nos leva a ficar apreensivos para o futuro, na medida em que o discurso oficial das estruturas partidárias é no sentido de abrir o partido e de abrir o partido ao mérito e abrir o partido à escolha dos cidadãos, designadamente aos deputados. Aliás, isso fazia parte, se não me engano, do próprio António Costa, que referiu que, caso fosse eleito secretário-geral do PS, abriria a escolha de deputados. Mas não para estas legislativas, já? Ressalvou que não seria para estas eleições. Isso já foi posteriormente, porque o anúncio que se fazia, ou que se queria, ou que se fez passar, era esse mesmo. Mas depois estas coisas depois também não convêm, porque há lugares a preencher e há cotas a preencher. E sobretudo os círculos uninominais não convêm, uma vez se os independentes puderem concorrer a aquele círculo. Isto é sintomático também da frática qualidade
das estruturas Mas locais. E é fraca qualidade porque não se consegue impor, não conseguem impor-se perante o partido, não conseguem impor nomes e e do caso em concreto da Figueira, eu acho que isso é patente e não me dá consolo nenhum ver os representantes locais poder vir eventualmente a ocupar um cargo por substituição. Falou aqui António Padrão de idoneidade. Então tinha que ter deve ser gente tem a ver elegível, não substituível. a idoneidade e a meritocracia devem presidir à escolha? A idoneidade e a meritocracia, obviamente. Isso é o A última ronda, sim. Isto revela uma coisa talvez importante, que é esta, que é, por um lado, diz o Vítor, que não há força, não há lideranças políticas hoje, locais, concelhias, que imponham, digamos, uma outra conduta a quem escolhe as distritais. Mas também a verdade é esta, é que não há pessoas com mérito, com capacidade, com intervenção, com provas dadas, que queiram ser deputados. Isto é, juntam-se um conjunto de duas situações. De facto, deixa-me acabar agora. Nós estamos a assistir a um decréscimo de qualidade, de facto, na Assembleia da República. Mas não é só para deputados, Não, é geral, isto é geral. O que significa políticos, um grande afastamento dos cidadãos da política. E o desafio que está colocado é como é que fazemos regressar os cidadãos à política. Mas a política, a profissão, ou a atividade política não está a atravessar os melhores dias em Portugal. Não tem boa reputação atualmente. É verdade. Talvez por isso é que haja pessoas que não aceitam os Vou convites. só colocar uma questão quanto a isso. Mas será que a Figueira não teria alguém ao nível de uma Encarnação, de um Galamba, ou de que foram em lugares elegíveis na lista do PS? Será que, Aqui, será a pergunta que não para se António encontrava Padrão. alguém António Padrão. com o nível deles? Sim, mas antes é assim tão exigente Pelo menos a escolha das Sim, pessoas. pelo menos com a capacidade de Permita-me só- meditização do Galamba, não tem, de Isso certeza. é capacidade pode falar, mediática. António. A política hoje- Capacidade a política hoje mediática já é é uma coisa. Vamos ouvir a opinião do António Padrão e para fecharmos esta efetivamente há edição aqui do Estado do uma Conselho. certa concorrência de Coimbra. Tem quadros mais vastos, é uma cidade maior, inegavelmente. Tem universidade. Não obstante, tem recorrido... E há mais conselhos e na há distrital, mais- não é? há A atender mais também. Não obstante, tem recorrido a diferentes expedientes, ou seja, constatando a falência do sistema, tem recorrido, e até muito recentemente, estas últimas eleições, à Universidade de Coimbra, para incorporar pessoas que pudessem prestar alguma credibilidade à lista, ou seja, que pudessem acrescentar, que pudessem ser mais valia. Isso aconteceu quer na lista do Partido Socialista, quer na lista do PSD, nomeadamente... Quer na lista do Bloco de Esquerda. Sim, tudo bem, pronto. No que diz respeito à quebra de qualidade, da classe política, e até me refiro à classe média alta, estou de acordo com o Vítor Beja, com o Carlos Beja. E estou de acordo porque, de facto, assistimos aqui, eu vou dar um pequeno exemplo. No dia 15, há muito poucos dias, eu num quarto de hora assisti ao seguinte. O José Matos Correia, na SIC Notícias, às 10h20, num debate com Augusto Santos Silva, do Partido Socialista, referiu a propósito da questão do governo. Nem eu entendo. Ou seja, se eu, com a inteligência que eventualmente eles reconhecem, nem eu entendo a questão da composição se é mais à esquerda, se o governo se vai sair à esquerda, se vai sair... Nem eu entendo, quer dizer, eu não entendo os outros coitadinhos, o que é que vão... Mas deixe-me fazer uma pergunta, temos de concluir, já deu o exemplo. O Paulo Rangel, 10 minutos depois, na TV 24... Não vamos fazer aqui agora uma revista isto tem a ver das televisões, dos debates da tem a ver com televisão. as palavras do Carlos Beja no que diz respeito a algum decréscimo da qualidade política. Diz o seguinte: eu sou uma pessoa muito informada, leio o editorial do Luta Popular, do MRPP, de boa memória, De excelente memória. e do Avante.
E deu isso como exemplos de sensibilidade, que eu não sei se tem muitos anos, se é recente, se este olhar para a esquerda é atual ou não é, não sei. Mas o Francisco Assis, 5 minutos depois, também na TV 24, diz o seguinte: entende que o entendimento à esquerda é frágil. No obstante, defende que o PSD faça governo. António Padrão, Deixa-me só acabar. mas tem de dizer porque é que está a fazer essas citações. Olha, porque ilustro, pretendo no fundo ilustrar ao ponto em que isto chega, porque há aqui uma perplexidade, há aqui de facto alguma desorientação, mas deixe-me só terminar o que é que Francisco Assis diz. Não temos de acabar com o programa hoje. Defende que o Pedro Passos Coelho deve formar governo, mas o PS deve apoiar, não obstante, não para um mandato. Deve apoiar a prazo. Ou seja, situação frágil. Mas, senhores, pronto, e o prazo para esta edição, para esta edição do Estado do Conselho chegou ao fim, só para concluir. mas tem de concluir, porque Sim, senão acaba aqui já. De facto, não temos tempo para há aqui alguma desorientação nas hostes dos nossos dirigentes certo, políticos. então eu agora vou fazer uma última pergunta, mas é a resposta Eu já objetiva, não. e o Dr. António Padrão promete-me que não vai fazer a retrospectiva dos últimos 15 dias sobre os comentadores de televisão. Vítor Guedes, aceitavam um convite para ser candidato a deputado? Não. Não? Não. Porquê? Tenho a minha vida. Mas só por isso? Não, isso, mas isso aí também por culpa muito dos nossos dirigentes partidários. É que quando é conveniente tem aquela política demagógica de que os políticos são muito bem pagos e que não fazem nada e lançam estas atuardas para a opinião pública, mas que pegam e que ficam. E as pessoas esquecem-se que eu tenho muito respeito por quem lá está e por quem é eleito. Porque aquilo implica, o estar lá e ser eleito implica um sacrifício pessoal enorme e um risco enorme do ponto de vista profissional. Não é que a gente tem que fechar a porta. Não é que nós temos que fechar a porta do nosso trabalho. Dr. António Padrão, aceitavam um convite para ser candidato a deputado? Porquê? Porque, olha, eu tenho a minha vida profissional que gosto, e de facto não era a alternativa que me seduzia. E o Dr. Carlos Beja, repetiria a dose? Não, mas por outras razões completamente diferentes. Eu acho é que, e tenho defendido isso, e que deve haver, por um lado, limitação de mandatos, também no caso do exercício do cargo de deputado. Eu, embora só tenha feito o mandato, já sou suficientemente velho para dar lugar aos mais novos. E, portanto, acho que iria ocupar um lugar que seria, naturalmente, e muito melhor desempenhado pelo mais novo e mais capaz. E nós não temos Senado, não é? Exatamente. E é com esta que terminamos este Estado do Conselho, prometendo regressar na próxima semana.